Existe um tipo de força que não pode ser medida pelo olhar. Não está nos músculos, não está no tom de voz, não está na forma como alguém tenta parecer confiante diante dos outros. Essa força é silenciosa, invisível, e justamente por isso é subestimada pela maioria das pessoas. O mundo está acostumado a reconhecer apenas aquilo que faz barulho, aquilo que se impõe, que reage rápido, que responde com intensidade. Mas existe uma força diferente, uma força que não precisa provar nada o tempo todo. Uma força que permanece firme mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Poucos entendem isso, menos ainda conseguem desenvolver. Porque esse tipo de força não nasce da facilidade. Ela nasce da pressão, da repetição e de escolhas difíceis feitas em momentos em que ninguém está olhando. Muitas pessoas confundem força com intensidade. Acreditam que ser forte é reagir imediatamente, falar mais alto, mostrar resistência externa o tempo todo. Mas esse comportamento muitas vezes esconde algo mais profundo: instabilidade. Força verdadeira não precisa ser exibida. Ela se revela naturalmente quando a vida exige postura, quando surgem desafios inesperados, quando a pressão aumenta e não existe tempo para teatralidade. É nesse momento que aparece a diferença entre quem apenas parece forte e quem realmente se tornou impossível de destruir. A força que o mundo não consegue destruir não depende de performance. Depende de estrutura interna. Existe uma fase na vida de toda pessoa que decide evoluir em que o progresso acontece de forma invisível. Não há reconhecimento, não há resultados imediatos, não há aplausos. Existe apenas trabalho interno. A mente começa a ser treinada para reagir menos impulsivamente. O foco começa a ser direcionado com mais intenção. As distrações começam a perder força. Pequenas vitórias internas passam a ter mais valor do que grandes validações externas. Essa construção silenciosa é difícil porque não oferece recompensas rápidas. A maioria desiste nesse ponto. Pessoas que desenvolvem força real permanecem. Elas entendem que aquilo que é construído lentamente tende a ser muito mais difícil de quebrar. Outro elemento essencial desse tipo de força é a forma como alguém se relaciona com o medo. O mundo costuma valorizar a ideia de ausência de medo, como se pessoas fortes não sentissem insegurança. Mas a verdade é que todos sentem. O diferencial está em não permitir que o medo determine decisões importantes. Pessoas mentalmente fortes sentem o desconforto, reconhecem a incerteza, mas continuam avançando. Elas aprendem a agir mesmo quando a mente tenta criar cenários negativos. Aprendem a transformar ansiedade em movimento. Aprendem que coragem não é ausência de medo, mas capacidade de agir apesar dele. Essa mentalidade cria resistência psicológica. E resistência psicológica sustenta qualquer conquista de longo prazo. Existe um poder que poucas pessoas percebem: o controle sobre a própria reação. Em um mundo cheio de estímulos, provocações e desafios constantes, quem consegue controlar a própria resposta possui uma vantagem imensa. Reagir impulsivamente é fácil. Permanecer calmo exige treino. A força que o mundo não consegue destruir está diretamente ligada a essa habilidade. Pessoas que desenvolvem autocontrole não gastam energia em conflitos desnecessários. Não entram em batalhas que não levam a crescimento. Não permitem que emoções momentâneas destruam progresso acumulado. Elas criam um espaço entre o acontecimento e a resposta. E dentro desse espaço existe liberdade. Muitas pessoas acreditam que grandes resultados surgem de momentos extraordinários. Mas, na maioria das vezes, conquistas duradouras são construídas através de persistência comum. Fazer o que precisa ser feito todos os dias. Mesmo quando o entusiasmo desaparece. Mesmo quando o reconhecimento demora. Mesmo quando surgem obstáculos inesperados. Persistência não é algo glamouroso. Não gera histórias impressionantes no início, mas com o tempo, cria uma diferença impossível de ignorar. Pessoas que permanecem em movimento, enquanto outros param acumulam vantagem real. Essa vantagem se transforma em confiança. E confiança fortalece ainda mais a mente. Existe um aspecto pouco comentado sobre o desenvolvimento dessa força: a solidão. Nem sempre as pessoas ao redor compreendem o processo. Nem sempre entendem por que você continua insistindo em algo difícil. Alguns podem duvidar. Outros podem criticar.
Outros simplesmente podem não se importar. Quem busca força interna aprende a conviver com isso. Aprende a seguir sem depender constantemente de validação externa. Aprende a encontrar motivação na própria evolução. Essa independência emocional é libertadora. Quando você não precisa da aprovação de todos para continuar, sua energia se direciona completamente para o progresso. Fracasso é inevitável em qualquer jornada significativa. A diferença está na forma como cada pessoa reage a ele. Alguns interpretam o erro como prova de incapacidade. Outros veem como oportunidade de ajuste. A força que o mundo não consegue destruir transforma fracasso em informação. Em vez de abandonar o caminho, pessoas fortes analisam o que pode ser melhorado, ajustam estratégias, aprendem novas formas de agir e continuam. Essa mentalidade impede que quedas momentâneas se transformem em desistência permanente. Existe um tipo de disciplina que vai além de cumprir tarefas. É a disciplina emocional, a capacidade de manter estabilidade interna mesmo quando as circunstâncias externas mudam rapidamente. Quando alguém desenvolve esse nível de controle, deixa de ser dominado por oscilações de humor ou pressão social. Decisões passam a ser baseadas em valores e objetivos, não apenas em sentimentos passageiros. Isso cria consistência. E consistência cria resultados previsíveis. Algo extremamente poderoso acontece quando uma pessoa mantém hábitos positivos durante muito tempo. Mesmo que o progresso não seja perceptível no dia a dia, existe um acúmulo silencioso acontecendo. Conhecimento acumulado, experiência acumulada, resistência emocional acumulada. De repente, surge um momento em que tudo aquilo começa a se manifestar de forma visível. A postura muda. A confiança aumenta. A capacidade de lidar com desafios se torna natural. Outras pessoas começam a notar essa diferença. Começam a perguntar qual foi o segredo. Mas o segredo sempre esteve nas pequenas escolhas repetidas. No final das contas, a força que o mundo não consegue destruir não é sobre vencer todas as batalhas. É sobre permanecer de pé mesmo após perder algumas. É sobre não permitir que críticas definam sua identidade. É sobre não deixar que o medo limite seu potencial. É sobre continuar construindo mesmo quando o progresso parece lento. Essa força é construída em momentos simples. Quando você decide continuar estudando. Quando decide manter disciplina. Quando escolhe não reagir impulsivamente. Quando decide tentar novamente. Cada uma dessas decisões fortalece a mente. E uma mente fortalecida se torna uma base sólida para qualquer conquista. Agora surge a pergunta mais importante. Você está construindo uma força que pode ser destruída facilmente? Ou uma força que permanece independente das circunstâncias? Você está reagindo ao mundo o tempo todo? Ou está aprendendo a agir com intenção? Você está esperando condições perfeitas? Ou está evoluindo mesmo em meio ao caos? Responder a essas perguntas com honestidade pode transformar completamente sua trajetória. Se você quer desenvolver esse tipo de força, comece treinando sua mente diariamente. Pratique o autocontrole em situações pequenas. Desenvolva disciplina em tarefas simples. Aprenda a permanecer calmo diante de desafios. Com o tempo, essas atitudes criam uma estrutura interna que o mundo não consegue destruir. E se essa mensagem fez sentido para você, comenta aqui embaixo a palavra força. Isso mostra que você está comprometido em construir algo que não depende de circunstâncias externas. Se inscreva no canal para continuar aprendendo sobre mentalidade forte, controle emocional e evolução pessoal. E deixa o like para que mais pessoas possam descobrir que existe um tipo de força que não faz barulho, mas vence qualquer batalha. Porque no final, não é quem parece mais forte que permanece, é quem nunca deixa de se levantar.